Nessa nossa pequena aula de física aqui no canal Exatas, eu quero explicar para você qual é o problema envolvido na radiação, de onde ela vem, como ela se forma, Denis, qual que é a física do problema, e eu quero explicar para você também um pouco sobre a usina de Chernobyl, o que aconteceu lá efetivamente, não do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista da física. Então imagine que aqui eu tenho esse simulador que eu estou te mostrando. Eu tenho 3 cumbuquinhas aqui. Uma dessas cumbuquinhas são os prótons, aqui no meio eu tenho os nêutrons e na outra ponta eu tenho os elétrons. Então imagine que eu quero construir um átomo. Vamos construir átomos aqui juntos? Ó. No átomo eu preciso de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons eles ficam no núcleo atômico, aqui nesse centro onde tem um X. E os elétrons ficam ao redor disso tudo como se fosse mosca ao redor de cocô. Então vamos pegar um próton aqui ó, e colocar lá no núcleo atômico. Bom, se você tem um próton e você tem um elétron, você é chamado de hidrogênio. Isso aqui é importante, ó. Vamos agora colocar um outro próton aqui. Puxa, eu já não sou mais o hidrogênio, agora eu sou o hélio. Vamos colocar um outro elétron aqui para ele ficar feliz e ficar neutro, beleza? Agora eu vou pegar aqui e vou colocar mais um próton. Olha só o que vai acontecer, eu sou agora o lítio. Puxa, Denis, então o elemento químico depende da quantidade de prótons que ele tem no núcleo? Exatamente. Essa quantidade de prótons nós chamamos de número atômico. Não precisa decorar isso. Mas veja aqui no canto da tela que conforme eu vou acrescentando prótons, eu vou mudando o nome do elemento químico lá da tabela periódica. Ah, Denis, eu odiava a tabela periódica. Eu também, porque me ensinava de uma forma chata. Mas isso aqui é muito mais legal de ver. Ó. Se eu for acrescentando, agora eu sou o boro. Eu vou acrescentando prótons ali no núcleo e, consequentemente, eu vou colocando mais elétrons para isso aqui ficar neutro e tal, é assim que a natureza funciona, eu vou transformando os elementos químicos. Ó. De carbono eu passei para nitrogênio, apenas acrescentei um próton no núcleo. E veja que se eu continuar isso aqui por muito tempo, eu vou andando aqui na tabela periódica até eu chegar no último elemento. Isso aqui que eu quero tratar com você agora. Ó. Vamos mostrar aqui o que acontece. Ó. Veja só, aqui eu tenho a tabela periódica e vamos pegar aqui o primeiro elemento, ó, o hidrogênio. Tá vendo que ali, vamos dar um zoom aqui, olha um zoom no hidrogênio, ele tem lá uma partícula lá no núcleo dele e também tem o elétron ali girando ao redor, beleza? Beleza. Mas conforme eu for andando, veja só, se eu pegar aqui, por exemplo, esse elemento aqui, ó, estrôncio. Veja só, ele já tem um núcleo muito maior, tá vendo? Ele tem um núcleo com muitas partículas ali no centro dele, então ele é um núcleo muito maior do que, por exemplo, aqui o núcleo do lítio. O lítio é pequenininho, você pode pensar dessa forma. O berílio já tem um pouco mais de prótons ali dentro, o número atômico dele é maior. Se eu pegar aqui um outro elemento, sei lá, o oxigênio, veja que o núcleo dele já é um pouco maior. Mas, Denis, o que isso tem a ver com a radiação? Que é o seguinte, pensa comigo, que você pega um pouco de barro e você começa a fazer uma bola de barro, certo? Se essa bola de barro for pequenininha, ela vai ficar estável, ela não vai perder pedaços. Mas imagina que você vai aumentando, aumentando de tamanho, isso aqui é o que está acontecendo com o átomo, eu vou aumentando o núcleo dele, até o ponto que ele tem tantas partículas no núcleo que ele fica instável, tipo uma bola de barro que começa a perder pedaços. De certa forma, didaticamente falando, essa perda de pedaços é o que não significa radiação. Então, os elementos químicos que têm um núcleo muito grande, eles são elementos radioativos que nós chamamos. Significa o quê? Que eles emitem energia, partículas radioativas. Energia radioativa. Ah, Denis, mas quais são os núcleos? Basicamente, os núcleos que têm número atômico maior que 84. Vamos procurar aqui, ó. Você vai procurando, os núcleos que tem mais que 84, ó, o primeiro deles aqui, ó, é o polônio. Ah, Denis, mas eu já ouvi falar do polônio, o polônio é usado em bombas nucleares. Exatamente, por isso que é usado em bomba nuclear. Ele é um elemento radioativo. Todos os que tem mais ou menos aqui, mais do que 84 no número atômico, são elementos radioativos. Veja que eu vou passando aqui, todos esses têm, e nós vamos chegar num aqui muito importante, ó, vamos aumentando aqui, actínio, tório, até chegar no 92. Esse aqui é o cara que a gente quer falar, que é o urânio. O urânio está diretamente ligado com usinas nucleares, por isso tem a ver com Chernobyl. Então, o urânio é usado em reatores nucleares. E o que acontece? Ele emite partículas que emitem radiação. E aí funciona a energia e tal. Eu não vou entrar nesse processo aqui. Mas qual é o problema quando existe um acidente numa usina nuclear? É que essa radiação do elemento, ela continua existindo por muito e muito tempo. Ah, Denis, eu não tenho ideia de quanto tempo isso é. Bom, só para você ter ideia, o urânio do tipo 235, para
A radiação dele, que ele tem nesse momento, diminuir pela metade, leva 713 milhões de anos. O urânio 238, que é um outro tipo de urânio, a meia-vida que nós chamamos, que é a quantidade de radiação que ele tem nesse momento, para diminuir pela metade, essa meia-vida do urânio 238 leva 4,5 bilhões de anos. Então, quando tem um acidente nuclear, entra em fato o que nós chamamos de meia-vida da substância, que eu vou mostrar para você aqui nesse nosso outro simulador. Imagine que essas moedinhas que eu tenho aqui representam partículas do elemento químico ali que gera radiação. Então pode ser o urânio, por exemplo, ele está emitindo radiação. E eu tenho aqui quantas partículas? Vamos contar, ó. Vamos contar aqui essa linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Agora aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, 64. Quer dizer que nesse total aqui, eu tenho 64 partículas, entre aspas, de radiação. Lembre, isso aqui é uma aula didática, não estou entrando em termos técnicos, tá? O que é a meia-vida do elemento radioativo que nós chamamos? Imagine que ele tem uma certa radioatividade hoje, e a meia-vida é quanto tempo vai demorar para essa radioatividade de hoje diminuir pela metade. Então, igual eu falei para você, o urânio 235, para diminuir pela metade, leva 713 milhões de anos. Então, vamos ver o que acontece. Ó. Imagine que eu tenho aqui, e vamos colocar aqui para ter o decaimento radioativo que nós chamamos. Ó, vai ter decaimento radioativo. Veja, o que vai acontecer? Metade das moedinhas vão deixar de existir e vão continuar a outra metade que sobrou. Então, se você contar ali, tem metade das moedas coloridas e a outra metade desapareceu. Quanto tempo levou aqui no gráfico? Ó, levou, imagine, 1 ano. Vamos contar que esse tempo está em ano. Levou 1 ano. Vamos continuar porque ele não vai parar, ele vai continuar tendo decaimento. Então, ela vai perdendo. Agora, o que sobrou vai perder mais metade. Isso bate nos 2 anos. Agora vai continuar tendo decaimento, vamos, ó lá. O que sobrou vai perder pela metade, ó, meia vida, perder pela metade. 3 anos, vai continuar decaindo, ó lá, decaindo o que sobrou, vai cair pela metade, olha só. Agora nós temos 4 ali elementos de radiação. E até chegar nesse ponto levaram 4 anos, mas ainda tem radioatividade naquele local ali. E agora, quanto tempo vai levar para decair pela metade? Bom, eu tinha 4, agora vão sobrar quantas? Olha só. Vão sobrar 2, né? Metade, meia vida. Levaram 5 anos. Será que tem mais decaimento? Tem, né? 2 vai ter que virar uma unidade. Vão levar, olha lá, 6 anos. Teoricamente, se isso aqui continuar, daqui mais um certo período de tempo, a radioatividade nesse espaço aqui vai desaparecer, porque essa última partícula que existe desaparece. Tá, Denis, mas o que isso tem a ver com Chernobyl? Em Chernobyl, como tinha um reator nuclear, eles estavam usando elementos radioativos, por exemplo, o urânio 235. Quando teve a explosão de Chernobyl, esses elementos eles vazaram para o solo e para o ar e etc. E estão acumulados naquela região. Ah, Denis, eles então não desapareceram de uma hora para outra? Não. Por quê? Porque, igual eu te expliquei aqui, o tempo que leva para o urânio 235 cair pela metade na sua radiação é de 713 milhões de anos. Chernobyl foi em 1986. Para decair pela metade aquela radiação, são daqui mais ou menos 713 milhões de anos. Isso aqui é o que nós chamamos de meia-vida de uma substância, e aqui eu estou explicando para você como Chernobyl é um perigo até hoje. Por quê? Porque qualquer guerra que tenha naquele país, qualquer coisa que aconteça por lá, pode elevar de volta aquele material que dá no solo, que ainda está radioativo, para a atmosfera e poder causar um problema global. Então aqui você conseguiu entender a ideia da radiação e a ideia da meia-vida. Espero ter te ajudado. Curta esse vídeo e acesse o link dos meus cursos aqui na descrição, beleza? Valeu e até mais. Tchau.